Separação entre pais. Uma situação difícil que ninguém quer passar, mas que muitas vezes pode ser necessária para um relacionamento de uma família. O que isso impacta no desenvolvimento de uma criança? Como neuropediatra que trabalha com desenvolvimento, aprendizado e comportamento, eu tenho algumas dicas para dar para esses pais que estão passando por um problema e naturalmente aquela criança ela vai perceber e vai ter impactos. É comum que crianças que tenham pais que estão no processo de litígio, elas sofram de dificuldades de aprendizado, de transtornos de aprendizado que podem ser temporários, podem estar associados àquela fase de vida que ela está passando, afinal, ela está passando por um problema. É comum que crianças que estejam passando no processo de litígio parental, elas mudem o comportamento. É comum que elas se tornem mais irritadas, que elas tenham questões relacionadas a sono. É muito importante que haja um apoio de profissionais nesse contexto. Um apoio de uma psicóloga infantil ela pode ser muito importante não só para a criança, mas também para a orientação parental, que é orientar o pai e a mãe a como lidar com aquela situação, com aquele contexto. Caso isso seja difícil, caso não tenham acesso a uma boa psicóloga infantil, ter um apoio de algum familiar neutro que coloque aquela situação para aquela criança e ajude aquele casal, aquele ex-casal, a se comunicar com aquela criança, que é o bem maior daquele relacionamento, é o bem maior que a gente se preocupa. Não comentar sobre causas do divórcio, as crianças não têm maturidade para entender isso, elas não precisam entender isso. A figura do pai e a figura da mãe deve ser mantida com todo respeito e a necessidade de suporte que os dois precisam ter deve ser igual. Aquela criança ela precisa também ter um controle familiar em relação às regras, manter as mesmas regras num ambiente e as mesmas regras no outro. Múltiplos cuidadores, múltiplas regras, elas acabam confundindo e prejudicando aquela criança.